Você tem alguma dúvida sobre a cerimônia da Santa Ceia, que envolve os emblemas sagrados do pão, do vinho, o lava-pés? Esse é o assunto que vamos discutir agora, mais uma vez aqui com o pastor Ranieri. Pastor Ranieri, existe uma orientação da igreja para quantas vezes ao ano deve acontecer essa cerimônia da Santa Ceia? Sim, existe. Embora não exista uma prescrição bíblica de quantas vezes por ano, mas a igreja entende que uma frequência razoável seria fazer 4 vezes por ano. É uma sugestão bastante apropriada, uma vez por trimestre, a realização dessa cerimônia que se chama cerimônia da comunhão, né, que envolve o lava-pés e o serviço da Santa Ceia. Então, dentro desse contexto, qual é o momento mais ideal, se há um momento mais especial para se realizar isso? O manual também sugere uma ocasião que deverá ser a mais oportuna, a mais apropriada. Não é uma obrigação que tem que ser nesse momento, mas não há dúvida de que o culto de adoração do sábado é o momento em que você tem a possibilidade de ter o maior número de pessoas participando. Exatamente. Né? Se torna muito mais acessível a todos. Se você marca em outro dia, em outro horário, você acaba limitando a participação das pessoas. Então, esse é o momento mais oportuno. Né? E o manual, inclusive, faz uma sugestão de que se estabeleça, por exemplo, todo penúltimo sábado de cada trimestre, ter a cerimônia da Santa Ceia, como uma sugestão a fim de que os membros possam se preparar para isso também. Agora, o manual diz que esta é uma cerimônia, dentre outras, que deve ser anunciado para a igreja com antecedência. Qual seria uma das razões para esse anúncio? Faz sentido. Essa é uma cerimônia para a igreja participar do momento. O significado da Santa Ceia, nós conhecemos o significado teológico, envolve comunhão com Deus, reconciliação com Deus, com as pessoas. Então, a Santa Ceia, o manual da igreja diz que deve ser anunciado no sábado anterior, pelo menos. Por quê? Porque a participação poderá envolver um preparativo ou alguns preparativos, né? Algumas pessoas vão ter a oportunidade de realmente se reconciliar com Deus, outras pessoas terão a oportunidade de buscar a reconciliação, alguma dificuldade de relacionamento, enfim, fazer os preparativos adequados. Então isso também nos previne de uma prática que às vezes acontece, eu não creio que haja um pecado nisso, mas que eu também não creio que seja muito apropriado, que é a prática de se realizar Santa Ceia, lava-pés, Santa Ceia, lava-pés e Santa Ceia de maneira surpresa, né? Tipo assim, vamos fazer um passeio, um culto na mata e quando as pessoas chegam lá e estão... Uma cerimônia preparada. O ambiente está preparado ali, porque se torna bonito, em meio à natureza. Não quero dizer que isso está errado fazer, mas eu quero dizer que isso pode limitar um pouquinho o significado da participação de muitas pessoas por não terem tido a oportunidade de fazerem os preparativos para a ceia. Até porque o significado e a dimensão espiritual desse momento é muito importante. É muito importante. Na relação do membro com Deus. Sem dúvida. E a razão por ser, de preferência, num sábado pela manhã, é justamente dar a possibilidade do maior número possível de pessoas de participar. E no caso dos emblemas, que é o pão e o suco de uva, é que nós usamos sem fermento, representando o sangue e o corpo de Cristo, depois que você ali participa desses emblemas que foram abençoados, aquela sobra daquele que foi abençoado, o que pode ser feito com ele, o pão e o suco? Ok, o manual diz 2 coisas. A primeira delas é que essa sobra dos emblemas não deve ser, em hipótese alguma, consumida. Tem que ser descartada. A sobra não deve ser consumida. E aí uma inovação desse manual, né? Você lembra como é que dizia a edição anterior do manual? O que fazer com o pão e com o suco de uva, que sobrasse. Esse aqui, antes da edição atual, ele dizia que o suco deveria ser despejado na terra ou destruído com fogo. E o pão também, enterrado ou queimado. Havia essa orientação, né? O pão enterrar ou queimar e o suco derramar em terra. Essa edição já não traz isso, porque na verdade não é uma prescrição bíblica, né? Mas o princípio permanece. O que o manual diz é que as sobras, em primeiro lugar, não devem ser consumidas e, em segundo lugar, devem ser eliminadas de forma reverente. Essa é a orientação. Agora, um membro que nós já falamos de disciplina de membros, alguém que está sob disciplina da igreja, sob censura ou coisa semelhante, ele pode participar desse momento especial? Sim, pode e é bom que todos tenham consciência disso, né? Algumas pessoas, na melhor das intenções, têm a impressão de que uma pessoa que está sob censura, que está disciplinada pela igreja, não pode participar da Santa Ceia. Né? Nós cremos e praticamos, né, a cerimônia aberta para a Santa Ceia. Portanto, a decisão de participar é da pessoa e não, digamos, da igreja.
É uma responsabilidade dela com Deus. Exatamente. Cabe à igreja orientar o significado da Santa Ceia. Se a pessoa está buscando a comunhão com Deus, enfim, não vou entrar na questão teológica aqui, mas a igreja não pode impedir que uma pessoa deixe de participar porque está sob disciplina. Nesse princípio que você colocou dentro do manual, e o membro removido, e até mesmo aquele que visita a igreja que não é nem membro da igreja, nesse momento, ele pode participar dos emblemas sagrados? A Igreja Adventista do Sétimo Dia pratica a comunhão aberta. Então, mesmo a pessoa que teve o seu nome removido da lista de membros, mas se naquele momento, compreendendo o significado da Santa Ceia, está buscando uma comunhão com Deus, uma renovação da sua vida com Deus, e ela deseja participar, a igreja não pode impedir. Uma pessoa que não é membro da igreja, mas que está tendo uma experiência pessoal com Deus e tem uma compreensão do significado da ceia, etc., e deseja participar, é uma comunhão aberta. A igreja não limita a participação de ninguém. Embora nós saibamos que o significado pleno da participação na Santa Ceia é para aquelas pessoas que já foram batizadas, que têm uma experiência com Cristo, é uma renovação da vida com Cristo, né? Mas a igreja não impede a participação de ninguém. E até as crianças que estão ali naquele momento da cerimônia da Santa Ceia, elas poderiam participar? Qual é a orientação do manual da igreja com relação às crianças da igreja? Ok, o manual dá uma orientação específica em relação às nossas crianças, as crianças da igreja. Como eu disse, o significado pleno é para aquelas pessoas que já foram batizadas. Então, as crianças da igreja devem ser orientadas, segundo o manual, a aprenderem a respeito da cerimônia da Santa Ceia, observando a participação dos adultos, das outras pessoas. E então elas devem ser encaminhadas a uma classe batismal e depois de haverem assumido o seu compromisso com Cristo através do batismo, estarão aptas a participar da cerimônia. E vejam bem, eu estou dando essa explicação aqui usando termos e expressões que está no manual. Do manual. Se você ler o manual, você vai ver que algumas dessas palavras são exatamente como está. Que esse assunto está no capítulo 10. Exatamente. Só lembrando para quem não está por dentro desse assunto. Exatamente. Agora, é mais uma questão aqui. Para presidir essa cerimônia, tem que ter pessoas dirigentes ali à frente para orar, para fazer a mensagem, para pedir a bênção, para entregar os emblemas. Quem pode dirigir uma cerimônia de Santa Ceia na nossa igreja adventista? Ok, o rito da cerimônia da comunhão, o rito da comunhão da Santa Ceia, ele é uma atribuição do pastor e dos anciãos. Os diáconos e diaconisas participam das cerimônias, servindo os emblemas, organizando a mesa, preparando os emblemas, etc. Mas a ministração, a direção do rito é realizada apenas por pastores ordenados e anciãos ordenados. Lembrando o seguinte, quando eu falo de anciãos, tem que lembrar que são anciãos daquela igreja local, que já são ordenados e que estão dentro do seu período, do seu mandato, na ocasião da Santa Ceia. Ok. Esse assunto você vai encontrar no nosso Manual da Igreja, no capítulo 10, a partir da página 125.